¿Están bien? Espero que sim. Bom, eu espero que vocês já tenham se adaptado a esse horário, que estejam acordando todos os dias às 6 horas da manhã, assim como vocês faziam, né, quando estava havendo as aulas presenciais, que estejam aprendendo junto comigo, tá bom? Que tenham aprendido sobre o uso do presente do indicativo regular, que tenham aprendido sobre o uso do presente do indicativo irregular, quando utilizamos, como conjugamos os verbos regulares, tá bom? Nessa aula de hoje, nós iremos aprender sobre o uso do presente do indicativo, só que irregular. Vamos ver os tipos de irregularidades, tá bom? Vamos ver os tipos de irregularidades. Nós sabemos que quando um verbo ele é irregular, ou ele sofre irregularidade na raiz ou na sua terminação. E é isso que nós vamos ver, nessa aula. Adelante. Vamos aqui para um repasso. Primeiramente, para que nós utilizamos o presente do indicativo? O presente do indicativo ele é utilizado para nos indicar uma ação que está acontecendo no momento, né? Ou uma ação em um futuro bem próximo. Mais na frente nós iremos ver alguns desses exemplos. Utilizamos para descrever rotina ou ações que se repetem. Vamos observar isso no decorrer dessa aula, ok? El uso del presente indicativo em espanhol. Coloquei aqui alguns tipos de uso. Como é que a gente vai utilizar o presente do indicativo? Nós já sabemos que ele é utilizado para nos indicar algo que está acontecendo no momento, né? Mas existem também outras formas. Por exemplo, o presente do indicativo, ele pode ser utilizado para expressar hechos e condições permanentes. Exemplo, este es Manolo. É permanente. Ele é Manolo e continuará sendo Manolo, certo? O presente do indicativo também pode ser utilizado para expressar rotinas, que nem no exemplo do nosso textinho. Exemplo, cada martes como guacamole. O que isso quer dizer? Que toda terça-feira ela come guacamole, uma rotina. O presente do indicativo também pode expressar el tiempo que lleva sucediendo una acción. Ejemplo, asiste el fútbol desde hace 5 años. Ou seja, ele assiste o futebol desde quando ele tinha 5 anos. Tá vendo? O presente do indicativo ele pode indicar também uma ação que se sucede há bastante tempo. O presente do indicativo também pode expressar ações futuras acompanhadas de uma expressão temporal. Ok? Exemplo. El próximo domingo, su equipo participa em um campeonato. Essa ação aqui, ela só acontecerá no futuro, certo? Só que eu vou utilizar o nosso verbinho no presente do indicativo, ok? Ela é uma ação futura, que vem acompanhada de uma expressão temporal. Próximo domingo, su equipo participa. Coloquei aqui agora como nós fazemos a conjugação do presente do indicativo. Vocês já sabem que para cada tipo de conjugação, nós vamos ter as terminações, né? Isso não muda. E temos também, assim como no português, os nossos pronomes pessoais. Que quais são? Aqui, ó. Eu, tu, ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, vale? Eu coloquei aqui como exemplo um verbo de primeira conjugação. Os verbos de primeira conjugação são aqueles verbinhos que são terminados em AR.
Coloquei aqui o verbo amar. E eu já falei em sala de aula que a primeira coisa que a gente faz quando vai conjugar um verbo é identificar o seu radical. Como é que a gente identifica o nosso radical? O verbo não é terminado em AR? Então, eu vou retirar o AR do verbo. E aí, eu só vou repetir o que sobrou. Eu tirei o AR, ficou am, né? Observem que eu repeti am em todas as pessoas. E aí, eu só acrescentei as terminações. As terminações para a primeira conjugação são essas aqui, tá? Elas não mudam. Vamos conjugar. Yo amo, tu amas, él, ella, usted ama. Nosotros amamos, vosotros amáis, ellos, ellas, ustedes aman. Ok? Verbos de segunda conjugação. Os verbos de segunda conjugação são aqueles verbinhos terminados em ER, ok? Nós também teremos que identificar o seu radical, e eu já falei para vocês como é que a gente identifica, né? Não são verbinhos terminados em ER, então eu só tiro aqui a desinênciazinha ER, o que sobra vai ser o meu radical. E aí, ó, eu só faço repetir em todas as pessoas. E acrescento as terminações de segunda conjugação, que são diferentes da de primeira, tá? Vocês precisam aprender as terminações de primeira, terminações de segunda e terminações de terceira conjugação, que elas são diferentes, tá bom? E aí, ó, só acrescento aqui as terminações e aí, pronto, tá conjugado o verbo. Vamos conjugar? Yo como, tu comes, él, ella, usted come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas, ustedes comen. Verbos de terceira conjugação. Bom, os verbos de terceira conjugação são os verbinhos terminados em IR, e eu também terei que identificar o seu radical, ok? Ao identificar o radical, eu só acrescento as terminações. Não terminei IR, né, de terceira conjugação, eu tiro o IR. E aí, ó, o que sobrar, eu só faço repetir. E depois disso, eu faço o quê? Acrescento as terminações. Quando eu acrescentar as terminações, pronto, o verbo está conjugado. Super fácil. Vamos conjugar. Yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas, ustedes viven. Muito fácil, né? Coloquei aqui agora algumas frases para nós completarmos juntos, para ver se vocês conseguiram fixar até essa parte, ok? Primeira frase. Oi, Luiz e Maria. Luiz e Maria, eu já tenho que identificar o quê? A pessoa, né? Luiz e Maria. Qual é a pessoa? Ellos. Como é o verbo comer na terceira pessoa do plural? Vamos lá. Yo como, tú comes, él come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Hoy, Luis y María comen con nosotros. Próxima frase. Desde quando? Eu já coloquei aqui, né, o pronome pessoal na frase, então vocês não precisam identificar. Não precisam estar procurando, porque eu já coloquei em evidência. E eu já sei que eu vou ter que conjugar o verbo cantar na segunda pessoa. Tu. Como é que fica? Eu canto, tu cantas. Como é que ficou a frase? Desde quando cantas em el coro? Próxima frase. Sacudir yo. Aqui eu já sei que eu vou ter que conjugar o verbo sacudir na primeira pessoa do singular. Como fica? Yo sacudo. Sacudo el mantel. Próxima frase.
patinar nosotros. Já coloquei já em evidência, né, o pronome pessoal dessa frase. Então, já sei que eu devo conjugar o verbo patinar na primeira pessoa do plural. Vamos lá? Yo patino, tú patinas, él patina. Nosotros patinamos. Nosotros patinamos en el parque. Próxima frase. Estos niños. Niños. Eu já sei que a pessoa vai ser ellos. Eu vou ter que conjugar o verbo toser na terceira pessoa do plural. Yo toso, tú toses, él tose. Nosotros tosemos, vosotros toseis, ellos tosen. Como ficou a frase? Estos niños tosen continuamente. Próxima frase. Carlos viajar. Carlos, qual é a pessoa? Ele, né? Eu vou ter que conjugar o verbo viajar na terceira pessoa do singular. Yo viajo, tú viajas, él viaja. Carlos viaja a Chile 2 veces al año. Próxima frase. Usted, terceira pessoa do singular. Verbo comer. Como fica? Yo como, tú comes, él come. Usted come mucho pan. Próxima frase. El avión. Avión, terceira pessoa do singular. Verbo partir na terceira pessoa do singular. Como fica? Yo parto, tú partes, él parte. El avión parte a las 2:15 de la tarde. Irregularidade. Bom, nessa fase nós iremos fazer um repasso, uma revisão sobre os verbos irregulares, certo? A primeira irregularidade que vocês já conhecem, né, que é a ditongação. Não podemos esquecer que a ditongação é quando, na própria raiz do verbo, eu vou trocar o E por IE ou o O por UE. Bom, eu coloquei aqui verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Esses verbinhos aqui, ó, o verbo despertar é um verbo de primeira conjugação. Porque ele termina em AR, nós não podemos esquecer. E tem aqui, ó, 2 E. Eita, professora, qual é que eu vou mudar? Gente, é sempre o segundo, tá? Ó, eu peguei esse Ezinho aqui e troquei por IE. Nós não podemos esquecer que quando a irregularidade for ditongação, a primeira pessoa e a segunda pessoa do plural não fica irregular, fica regular, fica normal, tá? Lembrando mais uma coisa, que por ele ser irregular, a irregularidade só é no radical, só sofre irregularidade no radical. As terminações, ó, são as mesmas, não mudam, ok? Vamos conjugar. Yo despierto, tú despiertas, él, ella, usted despierta. Nosotros despertamos, vosotros despertáis, ellos, ellas, ustedes despiertan. Muito fácil, né? O outro verbo foi um verbo de segunda conjugação. É um verbo terminado em ER, certo? E aí, ó, eu peguei o segundo Ezinho e troquei por IE. Mais uma vez, verbos que sofrem ditongação não fica irregular, nem na primeira e nem na segunda pessoa do plural. Eu gosto de frisar sempre essa parte, porque é onde os alunos mais custam errar quando vão conjugar um verbo. Eles colocam todas as pessoas irregulares quando é ditongação, e não é assim. A segunda pessoa e a primeira pessoa do plural não fica irregular quando a irregularidade é ditongação. Vamos conjugar o verbo entender? Yo entiendo.
Yo entiendo, tú entiendes, él, ella, usted entiende, nosotros entendemos, vosotros entendéis, ellos, ellas, ustedes entienden. Facílimo. Verbos de terceira conjugação, que são os verbinhos terminados em IR, certo? Eu peguei aqui, ó, o segundo e troquei, já fiz a minha ditongaçãozinha. Lembrando mais uma vez que quando é por ditongação, a primeira pessoa e a segunda pessoa do plural não fica irregular. Pelo amor de Deus, não esqueçam isso, coloquem isso na cabeça de vocês, tá bom? Vamos conjugar. Yo prefiero, tú prefieres, él, ella, usted prefiere, nosotros preferimos, vosotros preferís, ellos, ellas, ustedes prefieren. O outro caso é quando eu vou trocar o O por o E no radical, na raiz do verbo. Eu coloquei aqui um verbo de primeira conjugação, que é o verbo volar, significa voar no português. Eu não tenho aquela de pegar o radicalzinho, não, tá? Ah, vamos procurar o radical, vamos tirar o AR. Não, não é assim, porque ele é um verbo irregular, ele sofre de tongação. O que vai acontecer? Não tem o Ozinho aqui na minha raiz? Eu vou trocar esse O por o E. Na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular. Na primeira pessoa e na segunda pessoa eu não vou trocar, porque vocês já sabem que quando é ditongação, a primeira e a segunda pessoa não fica irregular, tá? Fica regular. Vamos conjugar. Yo vuelo, tú vuelas, él, ella, usted vuela. Nosotros volamos, vosotros voláis, ellos, ellas, ustedes vuelan. Segunda conjugação, verbo mover. Segunda conjugação, nós já sabemos que são para os verbos terminados em ER. E aí, ó, a ditongação aqui vai ocorrer porque eu vou tirar o Ozinho aqui e vou trocar por o E, tá bom? Mais uma vez. Primeira pessoa e segunda pessoa do plural não fique irregular porque está sofrendo uma ditongação, tá? Ele fica regular. Vamos conjugar. Yo muevo, tú mueves, él, ella, usted mueve. Nosotros movemos, vosotros movéis, ellos, ellas, ustedes mueven. Verbos de terceira conjugação. Eu coloquei aqui o verbo morir, termina em IR, por isso que ele é de terceira conjugação. Peguei o Ozinho e troquei por o E. Primeira pessoa e segunda pessoa não fica irregular porque é ditongação. E aí é só conjugar. Yo muero, tú mueres, él, ella, usted muere. Nosotros morimos, vosotros morís, ellos, ellas, ustedes mueren. E aqui a letra dessa música e coloquei alguns verbos em evidência. O que eu quero? Eu quero que vocês peguem esses verbos que estão em evidência e conjuguem no caderno de vocês. Porque na próxima aula nós já iremos iniciar com a correção desses verbos, tá? Não esqueçam de conjugá-los e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre o uso do presente do indicativo, certo? E eu espero vocês na próxima videoaula. Hasta luego!